Pronto. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa de oração, ao nosso pronto socorro espiritual para mais uma noite da nossa abençoada palestra. Hoje aqui conosco, Edmir Garcia, da cidade de Bebedouro. Obrigada por aceitar nosso convite, por mais uma vez estar aqui junto conosco, viu? Seja bem-vindo. O tema vai ser Além das Palavras. No dia 26 de setembro, nós vamos ter o mini curso da Andréia, tá? Ação e reação. Então, estão todos convidados para vir no mini curso da palestra da Andréia, dia 26. Mas a gente vai divulgando, tem um tempinho ainda, a gente vai colocar cartaz, tá? É só para aí vocês ir agendando a data. Alguém aqui não tem o Evangelho segundo o Espiritismo que gostaria de estar recebendo de presente? Todo mundo tem Evangelho? Pode vir pegar. Isso. Alguém aqui gostaria de estar recebendo o Livro dos Espíritos? O livro dos... Pode vir pegar. É livro de estudos também, tá? E por falar em estudos, os nossos estudos continuam à sexta-feira, às 19 até às 21 horas. São convidados para vir estudar conosco as obras de Allan Kardec, que é o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos, tá ok? Eu convido a todos nesse momento a elevar o pensamento ao alto, até Deus nosso Pai, Jesus o nosso mestre de amor, mestre modelo e guia, e agradecer por essa oportunidade, por essa casa de oração, agradecer sempre por estarmos todos juntos aqui reunidos em Teu santo nome, Senhor. Que cada vez mais possamos estar fortalecidos na fé e no amor de Jesus. E ao sair daqui, retornando aos nossos lares, possamos levar a calma, a tranquilidade, a serenidade, a certeza de um dia melhor que o outro. Que Jesus abençoe, ilumine e proteja o nosso palestrante e a cada um de nós na noite de hoje. Pai nosso que estais no infinito, santificado seja teu santo nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, e livra-nos da prática de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Com essa prece, então, damos por aberto a palestra da noite de hoje. Pedimos, por favor, que tire o som do celular, que vamos manter o silêncio, sem conversa no salão, para que a gente possa ouvir a nosso palestrante. Muito obrigada. Isso, deixa eu pôr o microfone em você. Não atrapalha não, né? Esse é o meu. Esse é o meu. Você quer que apague só aqui? Eu acho que bom. Boa noite a todos e a todas. Tudo bem? Prazer retornar a esta casa que descobri está quase centenária, né? O ano que vem acho que vai fazer 100 anos. Que bom. Eu também venho de uma casa centenária, com 118 anos, o Centro Espírita do Calvário ao Céu, em Bebedouro. E é muito bom ver esses pontos de luz que levam há tanto tempo, há tantas décadas, consolo, ensino, oportunidade de trabalho. E num dos nossos estudos, nossa casa tem 10 grupos de estudo, e num deles surgiu uma questão relacionada à comunicação, como que nós vivemos num mundo que tem dificuldade de se comunicar apesar da tecnologia. Tem aquela brincadeira de que as redes sociais, a internet, aproximou quem estava longe e afastou quem estava perto.
E eu não sei aqui em Olímpia, mas nos lugares por aí parece que as pessoas têm tido um pouco de dificuldade de se comunicar. Aqui também? Aqui tem acontecido isso entre as famílias, na política, no esporte, na casa espírita. Então nós vamos trabalhar um pouquinho esse tema. Pegamos basicamente de 3 livros: do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, 2 obras básicas, fundamentais da doutrina espírita, e deste livro que não é espírita, Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, no que diz respeito à parte que ele tem praticamente igual o nosso Evangelho. Vamos depois verificar isso. Bom, qual que é o objetivo do nosso estudo de hoje, da nossa palestra? O objetivo é refletir sobre a comunicação, como eu falei no início, compreendendo como instrumento da evolução moral. Então, nós somos seres em evolução e a forma como nós nos comunicamos reflete a nossa condição moral atual. Estamos no mundo de provas e expiações, numa escala de 5, nós temos os mundos primitivos, a Terra já foi um deles, estamos no mundo de provas e expiações, caminhamos para o mundo de regeneração, depois os mundos felizes e divinos. Então, numa escada de 5 degraus, nós estamos apenas no 2º degrau. Natural que espíritos tão imperfeitos que ainda somos, temos dificuldades em todas as áreas, inclusive na comunicação, e vamos refletir como que a doutrina pode nos ajudar a melhorar isso. Se somos seres em evolução, o que a forma como nos comunicamos revela sobre quem nós somos espiritualmente? Revela muito. Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele fala que para que a gente identifique que tipo de espírito que está se comunicando, a gente deve levar em conta principalmente 2 fatores. Um deles é a essência da comunicação, o conteúdo da comunicação. E o outro é a linguagem, a forma como esse espírito se comunica. É claro que um espírito com grande intelectualidade e sem avanço moral pode aparentemente nos enganar num primeiro momento. Mas se nós realmente estudarmos a doutrina e formos atentos às orientações de Kardec, conseguiremos perceber. Eu vou dar um exemplo bem fácil. Vocês devem conhecer como que o Emmanuel tratava o Chico. Sempre puxando a orelha, né? Todas as vezes que o Chico precisava do Emmanuel, ele ajudava, mas dava um puxãozinho de orelha. Joana de Ângeles fazia o mesmo com Divaldo Pereira Franco. Bezerra de Menezes também. Ou seja, os mentores, eles não são espíritos bajuladores. Muito pelo contrário, eles são espíritos paternais, maternais, que nos chamam a atenção para a razão, para a necessidade do estudo. Quando espíritos ditos mentores começam a exaltar o nosso orgulho, essa é uma forma de comunicação que nós devemos ficar muito espertos, né? Porque não é característica da comunicação de espíritos superiores ficar exaltando, por exemplo, os nossos defeitos como o orgulho. Vejamos uma frase de Jesus que está em Mateus capítulo 12, versículo 34, que é quase um jargão popular, né? Quase um dito popular. A boca fala do que está cheio o coração. Imagino que todos já tenhamos ouvido essa frase algumas vezes, talvez com outra formulação aí, mas praticamente idêntica. E o que ela quer dizer? Que se eu falo alguma coisa, se eu comunico alguma coisa, é porque isso está dentro de mim. Muitas vezes a gente tenta justificar que não. A gente fala, não, eu nem sou assim, eu nem penso isso, mas com certeza, se eu transmitir aquela mensagem, é porque ela está no meu arquivo pessoal, de alguma maneira aquilo me pertence. Então, vamos refletir sobre 6 aspectos dessa comunicação. O primeiro é a distância entre quem somos e como nos comunicamos. A alma é um ser imaterial e individual que sobrevive ao corpo. Frase do Livro dos Espíritos. Pensemos no seguinte: quando eu me comunico, eu não sou apenas o Edmir desta encarnação. Você não é apenas o espírito que nasceu em determinado dia e que comemora o aniversário. Nós somos espíritos imortais.
nós temos vidas anteriores e trazemos bagagem dessas vidas anteriores. Diferente das filosofias materialistas ou de outras religiões não reencarnacionistas, nós consideramos que ao nascermos não somos uma folha em branco, uma tábua rasa, como se usa na educação esta expressão. Nós somos espíritos com bagagem boa e algumas não tão boas assim. Portanto, às vezes nós falamos, mas por que eu tenho tanta antipatia por aquela pessoa? Por que eu reajo com tanta até violência diante de tal circunstância? Nada na minha vida explica isso. Aí vamos lá ao livro 4 de O Livro dos Espíritos. Causas atuais das nossas aflições, e às vezes eu não consigo detectar na atual encarnação, mas tem a outra parte, causas anteriores das minhas aflições. Imagine os medos. Uma pessoa tem claustrofobia, medo de lugar fechado. E ela faz terapia, faz até regressão na terapia e não descobre por que ela tem claustrofobia nesta encarnação. Mas é possível que numa vida anterior, numa encarnação anterior, essa pessoa tenha passado por uma situação, vamos imaginar uma bem extrema aí, tenha sido enterrada viva, alguma coisa assim, que faz com que ela nasça nessa encarnação com essa característica, com essa claustrofobia. Portanto, se nós estamos tendo alguma manifestação, é porque isso está em nosso arquivo pessoal de espírito imortal que somos. Isso nos mostra, e aqui vem o primeiro susto, essa frase, ó, que tudo aquilo que pensamos, sentimos e expressamos faz parte da nossa construção espiritual. O expressamos é o que eu estava falando até agora. O problema é que complicou porque é tudo aquilo que nós pensamos e sentimos. No mundo espiritual, não adianta eu pensar uma coisa e falar outra, porque a fala do mundo espiritual, entre aspas, é o pensamento. Eu já citei a casa espírita que eu nasci e fui criado, e muito cedo, 15 anos, eu fui estudar mediunidade, com 18 anos eu era dialogador em reunião mediúnica já. Tinha conhecimento para isso? Talvez, mas era um menino, né? 18 anos, era muito imaturo. E nas primeiras dialogações eu aprendi de forma dura, a gente só pode falar da gente quando é para falar mal, né? Como eu estou falando agora, falando mal de mim mesmo. E nas primeiras dialogações, às vezes no atendimento o espírito falava assim: ah, você acha que é melhor do que a gente? Eu, bem treinadinho, né, falava assim: não, irmão, não acho, não. Ah, você está falando uma coisa, mas eu estou vendo que você está pensando outra. E demorou um pouquinho para que eu amadurecesse e entendesse que para que eu tivesse minimamente autoridade moral para realizar a tarefa de dialogador, eu precisava pensar, sentir e falar a mesma coisa. Porque no mundo espiritual é assim que funciona. Então, se nós estivéssemos conversando com os nossos avós, né, eles diriam assim: ponham as barbas de molho, porque ao desencarnarmos não vai dar para pensar uma coisa e falar outra. Aliás, se nós pensarmos na frase de Paulo de Tarso, todas as nossas atitudes têm uma multidão de testemunhas, ou seja, já agora os espíritos conseguem perceber, tal qual no exemplo que eu dei da dialogação, aquilo que nós pensamos e sentimos. Portanto, a nossa comunicação não é só o que nós expressamos, é aquilo que nós pensamos, porque ao pensarmos nós emitimos ondas, ao sentir nós emitimos ondas. Falar em onda no século XIX era algo estranho, mas hoje, plena era da comunicação, do celular, da internet, nós sabemos como que funciona isso. A física tem dado contribuição na compreensão de como as ondas de diversas formas podem caminhar no espaço. Ainda nos comunicamos com julgamento. A gente julga ao se comunicar o tempo todo. Passa alguém, a gente parece que é automático, né? A gente já fala que feio, que bonito, pensa pelo menos. Que alto, que baixo, que magro, que gordo, que roupa isso, que né? A gente parece que funciona na base do julgamento. E isso é algo que nós precisamos desconstruir. Lembra que aquilo que a gente pensar, todos vão perceber? Então, se eu
faço isso o tempo todo, claro que isso será algo difícil na relação do mundo espiritual. Somos também muito reativos. Quando dois meninos são levados para a diretoria na escola, um costuma dizer assim, foi ele que começou, o outro, não, foi ele que começou. Como se quem começou a briga fosse o mais importante. O fato é que a gente, usando uma frase de um desenho animado, eu brinco do filósofo Homer Simpson, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. É normalmente assim que a gente faz, né? Nós gostamos de terceirizar a culpa, ou seja, a gente é reativo. Os casais, quando brigam, costumam dizer isso, mas eu só fiz isso porque você fez aquilo. E veremos adiante que não é assim que deveria acontecer. Nós também gostamos de impor as nossas ideias e falaremos disso quando tratarmos do tema orgulho. E pouco escutamos. A USE Intermunicipal de Bebedouro tem 7 cursos apostilados, mas eu vou citar 2 aqui para entender essa pouca escuta. Um deles é o curso de orientação ao expositor espírita. Então a gente vai às cidades orientar expositores espíritas de evangelização, mocidade, que dão curso, que fazem palestra. Então é um curso para preparar pessoas para falar em nome da doutrina. Aparentemente é difícil isso, mas eu posso garantir para você que é menos difícil do que o outro curso, que é o de atendimento fraterno. Porque no de atendimento fraterno a gente tem que ensinar as pessoas a ouvir. E é mais fácil ensinar as pessoas a falar do que ensinar as pessoas a ouvir. Aparentemente não, não é? Ah, não, é só lá ouvir. Então imagine quando a gente dá o curso de atendimento fraterno, 60 pessoas ali estão achando que todos vão ser atendentes. Normalmente, no final, 1 ou 2 acabam se tornando trabalhador dessa função. Tamanha dificuldade de aprender a ouvir. A pessoa sentou na sua frente e começou a contar alguma coisa, você não pode fazer careta, né, ter mudança corporal ali, mesmo que você discorde de tudo que ela está falando. A gente não pode desconsiderar a dor da pessoa, porque para ouvir a gente precisa saber fazer tudo isso. E é algo que muitas vezes não conseguimos. O segundo aspecto é a comunicação como expressão das nossas imperfeições. Então, quando nós observamos com sinceridade a forma como nos comunicamos, percebemos que ela ainda reflete, né, as nossas imperfeições. Porque qual que é o segredo dessa frase aí? A palavra sinceridade. A gente se justifica tanto, lembra do mais, né, tudo a gente justifica. E aí a gente não está sendo sincero. Por que mesmo que eu fiquei tão ofendido? Se eu olhar com sinceridade, eu vou ver que é o meu orgulho ferido. Não é pelo que o outro fez, mas normalmente não somos tão sinceros conosco mesmo, dificultando o progresso espiritual. Se lermos o Evangelho, segundo o Espiritismo, veremos que as 2 piores chagas da humanidade, os 2 piores defeitos, é o orgulho e o egoísmo. Os demais defeitos são filhotes desses 2 aí, decorrem desses 2. Então, como que o orgulho atrapalha a comunicação, que é o tema da noite? O orgulho nos leva à necessidade de ter razão, dificultando o diálogo, inclinando a imposição, que a gente já tinha falado da imposição. É muito comum as pessoas quererem ganhar do outro, não é? Querer impor a sua ideia. Eu não tenho rede social a não ser e-mail e WhatsApp, felizmente, porque tem muito trabalho, não dá para ficar. Mas me dizem que nas redes sociais a tentativa de imposição de ideias é muito ruim, né? Em tempos de ano eleitoral aí, eu não quero nem ver o que vai acontecer, né? As pessoas ofendendo, querendo ganhar do outro, querendo. Aí nós espíritas deveríamos, antes, se fazemos isso, ler o capítulo do Evangelho que fala sobre o duelo, o texto do capítulo, né, que fala sobre o duelo, em especial sobre o duelo verbal. Ficaríamos envergonhados de termos esse tipo de atitude. E outro dia eu ouvi de uma pessoa já bastante madura, e não necessariamente maturidade tem a ver com idade, ela disse assim: eu cheguei numa idade que eu prefiro ter paz do que ter razão. Eu achei muito sábio,
né, essa frase, e é um pouco isso que a gente tem que pensar. Por que eu tenho que ter razão? Por que eu tenho que ganhar do outro? Me lembro, quando eu visitava o Chico com alguma frequência, tem uma história que está até nos livros, não é? Que saiu publicado na revista O Cruzeiro. 2 repórteres entrevistaram o Chico e depois colocaram uma série de mentiras ali. Dentre elas, que o Chico ficava com o dinheiro dos livros, coisa que nunca aconteceu. E o Chico estava chateado. O Emmanuel, então, se apresentou a ele, falou: Chico, o que está acontecendo? Falei: Emmanuel, eu dei entrevista, eles colocaram lá tudo ao contrário. Ele falou: essa primeira resposta do Emmanuel todo mundo conhece, né? Falou: Chico, se o que falam de você é verdade, você não tem do que reclamar. Se o que falam de você não é verdade, você não tem com o que se preocupar. Vamos trabalhar. Lembra que eu falei que a forma de comunicação, olha o Emmanuel puxando a orelha do Chico, né? Aí o Chico falou assim: ô Emmanuel, mas eu não tenho razão? E o Emmanuel respondeu: tem, Chico, você tem razão, mas eles têm a necessidade. Então vamos trabalhar. Ou seja, é necessário que a gente fuja dessa armadilha de querer ter razão, que é fruto do nosso orgulho. E como que o egoísmo atrapalha a comunicação? Nos impede de escutar verdadeiramente, pois estamos mais preocupados em sermos compreendidos do que em compreender. Pouco a inversão da oração de São Francisco, né? Onde fala que a gente tem que sempre fazer mais alguma coisa do que receber, perdoar mais do que ser perdoado, amar mais do que ser amado. Mas olha como que nosso egoísmo nos impulsiona a agir. A gente sequer ouve o outro. É muito comum 2 pessoas que estão com raiva uma da outra, um casal, 2 sócios que estão se separando, enfim, 2 pessoas que estão em pé de guerra ali. Uma das possibilidades para a reconciliação é chamar alguém para intermediar. Inclusive no direito tem, né, a figura do mediador, do conciliador. Mas pode ser um parente, um líder religioso, enfim. E aí, quando vai fazer a conciliação, a pessoa diz assim: fala você. E aí a pessoa começa a falar, o outro tenta interromper, fala: não, calma, deixa a pessoa falar. Aí a pessoa fala e o outro fala assim: mas por que você não falou isso antes? E aí a pessoa que tinha falado diz assim: eu falo isso todo dia. É muito comum pessoas, quando estão com raiva do outro, não ouvem mesmo, literalmente, assim, não. A outra fala: mas eu te falei, eu canso de falar isso daí. E a gente não consegue ouvir, por quê? Porque estamos armados contra aquela pessoa e tudo que ela fala, né, a gente já desconsidera antes mesmo de interpretar. Então, o nosso egoísmo e o nosso orgulho são realmente dificultadores na relação de comunicação que temos com o nosso próximo. Aprendemos formas de comunicação que muitas vezes acabam ferindo os outros. Os mais velhos vão se lembrar, os homens mais talvez que as mulheres, que nós tínhamos um valor social, imagino que esteja um pouco diferente hoje, que era assim: os pais falavam para os meninos: se você apanhar na rua, chegar em casa, apanha de novo. Ou seja, nós éramos ensinados que a forma correta de reagir a uma situação, problema, era agredindo. Era um valor social. Felizmente, está um pouco diferente nesse sentido, mas ainda assim, olha como que nós aprendemos a agir. A frase "eu não levo desaforo para casa" é outra representante desse pensamento, que as pessoas têm que reagir, ganhar. Se alguém me ofendeu, eu ofendo mais. Se alguém me agrediu, eu agrido mais. Essa é uma ideia contrária ao que nos ensina a doutrina espírita. Não é o outro que nos faz reagir, é aquilo que ainda não foi transformado em nós. A gente diz, né, que o outro fez, por isso eu fiz aquilo. Mas não. Se alguém me dá um tapa no rosto, possivelmente eu vou reagir com violência. A maioria de nós faríamos isso. Jesus não. Ou seja, o problema não é o tapa. O problema é ainda o que eu não consigo lidar.
É meu orgulho de ter sido agredido e, portanto, tenho que reagir. Poxa, Edmir, mas você pegou pesado, você comparou logo com Jesus? A questão é, o Livro dos Espíritos nos traz que Jesus é nosso modelo e guia. Portanto, a gente tem que mirar nele. Mesmo que a gente não consiga ainda realizar as coisas, e claro, ele é um espírito puro, como Jesus, a gente tem que caminhar nessa direção e não caminhar na direção oposta, justificando o nosso erro. Então, a ideia é que a gente pelo menos compreenda para que lado a gente tem que caminhar, de que forma a gente tem que agir cada dia mais. E essa forma, né, de lidar com as nossas imperfeições vai nos trazendo progresso. O terceiro item é o outro como espelho. Vamos psicologizar um pouquinho a conversa aqui. As nossas relações não são casuais. A doutrina espírita nos ensina que os nossos maiores compromissos estão na família. Salvo alguns casamentos missionários, como Kardec, Amélie Boudet, né? A gente sabe que a maior parte dos casamentos são provacionais. O tempo todo a gente está colocando à prova as nossas competências ali. E as relações com os filhos, pais, irmãos, a mesma coisa. Portanto, dentro dessa relação, a gente tem que compreender que o outro nos irrita tão mais, quão mais parecido ele é conosco. Como assim? Os nossos antepassados diziam uma frase que todos devem ter ouvido: dois bicudos não se beijam. O que quer dizer isso? Dois autoritários costuma não se dar certo. Porque um fala para o outro assim, você quer tudo do seu jeito. E como que o outro responde? Eu não, é você que quer tudo do seu jeito. Dois autoritários, aí o que me deixa com raiva? Porque o outro é muito parecido comigo. Dois submissos também têm o mesmo problema. Ninguém quer tomar decisão. Aí fala assim, hoje é seu dia de resolver. Não, eu já resolvi semana passada, hoje é você que tem que resolver. Ou seja, nos irrita profundamente no outro aquilo que nós não queremos enxergar em nós. Uma situação também interessante é pensarmos que quando alguém faz alguma coisa e eu fico com raiva, eu não queria perceber que eu sinto raiva, mas aí eu sinto. E aí eu fico com uma raiva dobrada do outro porque ele me fez perceber que eu ainda tenho essa característica em mim. Então, olha como que essa relação com o outro, ela é para nos despertar a mudança, para nos despertar a transformação, e não para que a gente brigue com ele, né? Aquilo que nos incomoda nos outros muitas vezes revela aspectos que ainda precisamos trabalhar em nós. Acabei de explicar isso daí. Então, por que eu estou tão incomodado com o autoritarismo do outro? Porque eu também sou autoritário. Porque eu também quero as coisas do meu jeito. Isso costuma ser mais comum do que a gente pensa. Os conflitos são oportunidades, como eu também acabei de dizer, de nós nos transformarmos. Todo dia a gente tem conflito. Será que eu devo fazer assim ou do outro jeito? Será que eu fiz no passado dessa maneira? Eu vou tentar de uma outra forma. Os conflitos são positivos, porque é uma luta interna para a nossa reforma íntima. O problema é o confronto, porque o confronto envolve o outro. Aí eu quero ganhar do outro, dada aquela questão do orgulho que nós trabalhamos já anteriormente. Então, não vamos fugir dos conflitos, já que eles são parte do nosso processo evolutivo. Mas está na hora de nós deixarmos de confrontar tanto o nosso próximo. Por trás de uma fala dura, de uma crítica, de uma reação intensa, existe quase sempre uma necessidade não compreendida. Do quê? De respeito, de ser amado, enfim. Então vamos entender isso. Quando uma pessoa pratica bullying lá na escola, ou na empresa, ou em qualquer lugar, ou na família, normalmente ela está doente. Eu falei normalmente para não dizer certamente, né? Certamente ela está doente. E ela usa a tática da melhor defesa é o ataque. Ou seja, eu agrido antes do outro me agredir. E é assim, inevitável pensar que aquele menino que faz bullying com outro tem um barulho interno muito grande. Ele tem um problema emocional muito grande. Provavelmente
diz respeito ao fato dele não se sentir compreendido, acolhido, amado. Não quer dizer que ele não seja, mas ele não se sente. É uma diferença muito grande. Por isso até que eu falei que o atendimento fraterno é interessante, né? É difícil. Porque a pessoa vem com uma demanda, ela não se sente. E às vezes você fala, poxa, mas eu conheço os pais dela, ela é tão amada, como que ela não se sente amada? E aí eu posso lembrar lá das causas anteriores das nossas aflições. Às vezes a gente traz isso de encarnações anteriores. E quando nós temos essa carência, é como se fôssemos uma canequinha furada. Por mais que você jogue respeito ali, ele vai escoando. Por mais que você jogue amor ali, vai escoando. E nunca chega, nunca tá bom. Quando a pessoa entra no processo de terapia, ela começa a perceber isso. E aí ela chega a verbalizar até, por exemplo, para a esposa, para o marido, para quem quer que seja, chega a falar assim: eu sei que você me ama. O problema é que eu não sinto. Olha que interessante. Eu já consigo perceber racionalmente que você usa as linguagens do amor. Você tenta me agradar com palavras, com gestos, com presentes, todas as linguagens possíveis do amor. Eu sei, eu percebo isso. O problema é que eu não sinto. Por quê? Porque tem o furinho ali que, se não for tratado, e a doutrina espírita, mais terapias convencionais, podem nos ajudar a tratar esse furinho, para que eu seja uma pessoa de autoestima equilibrada. E sendo de autoestima equilibrada, não, eu vou tapar esse furinho por onde nunca chega aquilo que me doam, aquilo que me fazem. Aqui entramos num outro aspecto que tem total relação com o título da palestra. O título da palestra é Além das Palavras. E além das palavras, existem outras formas de comunicação. Alguém assistiu aquela minissérie Adolescência? Alguém assistiu? É uma situação que se passa no Reino Unido, e eu não vou contar a minissérie, mas enfim. O fato é que gerou lá crimes dentro dos adolescentes, os emojis. Sabe os emojis, as carinhas lá? E o policial, a direção, os pais não percebiam, porque os emojis que os adolescentes usavam era uma gíria deles. Eles achavam, por exemplo, que aquilo era uma curtida quando a pessoa colocava aquela carinha. E na verdade não. Na verdade, essa carinha ali era classificando a outra pessoa como incel, né, que é uma expressão que é assim, ó, você é tão ruim, tão feio, tão que nunca ninguém vai querer ficar com você. Imagina o peso disso para um adolescente que acabou matando a menina lá. Então, os adultos não conseguiam entender o problema. Por quê? Porque hoje existem tantas formas de linguagem, e aqui eu falei do emoji, agora eu vou falar do corpo. Lá no atendimento fraterno, a pessoa chega e fala assim, ó, eu vou dar um exemplo bem bobinho de propósito. Você sentou, falou assim, pois não, a pessoa falou, eu estou muito desesperado, eu não sei mais o que eu faço. Você acha que ela vai trazer, né, uma demanda? Estamos aqui para te ouvir, irmão. O que é o problema? Eu não consegui completar o álbum de figurinha da Copa. Aí a gente dá risada? Pronto, já não estamos prontos para fazer o atendimento fraterno. Por quê? Porque ele sente isso. Edmir, mas é um absurdo. Para ele não é. Esse é um dos grandes problemas da comunicação. A gente desqualifica o sentimento do outro. Quer um exemplo bem materno e paterno? Engole o choro. Você não tem motivo para chorar. Mas quem sabe que se tem motivo é a pessoa que está chorando. E a gente desqualifica o sentimento do nosso próximo desde a infância. Somos ensinados a desqualificar o sentimento dos outros. Por isso que é tão difícil. A gente não ouve. E não é ouvir palavras. A gente não é capaz de ouvir o que o outro está sentindo. Por isso que a comunicação vai além das palavras. Quando uma pessoa... Eu sou terapeuta também. Então, a gente aprende técnicas de leitura corporal. Eu tirei o óculos de propósito porque eu vou falar aqui.
os do fundo talvez não consigam enxergar. Mas se eu perguntasse para vocês assim, hoje é terça-feira. Se eu falasse, o que vocês almoçaram quinta-feira passada? Aí vocês fariam assim, ó, olha para mim aqui, olharia para o canto superior esquerdo. Quinta? Onde é que eu estava? Quinta passada. Ah, quinta passada. Quando a gente aciona a memória, a gente olha para o canto superior esquerdo. Quem conhece técnicas de leitura corporal, vamos imaginar que eu vá perguntar para vocês uma outra coisa. Se você ganhasse na loteria, quais seriam as 2 primeiras coisas que você ia fazer? E aí você vai ter que criar, não é memória, né? Uma situação hipotética. Aí você vai olhar para o canto superior direito e falar, nossa, eu ia viajar. E aí a gente olha para o canto superior direito. Antes descubra se a pessoa é canhoto, canhota, porque se for canhoto pleno, aí pode estar invertido. Nossa, Edmir, então agora eu vou ter que fazer curso de leitura corporal? Não precisa. Lógico que profissionais da saúde, terapeutas, profissionais da educação, isso ajuda. Mas todos nós sabemos. Quer ver? Nossos pets, quando a gente chega em casa, sabe se a gente está triste. Leitura corporal. Eles leem o nosso corpo. Outra coisa fantástica é mãe diante do choro de bebê. Alguns pais também, mas principalmente mães. O bebê chora, ela fala assim, ih, fez xixi. Ih, não, isso é mãe. Ah, tá com fome. Ah, tá com sono. E alguém que está perto fala assim, gente, o choro é o mesmo. Não é. Quando a gente aprende a ver o outro além das palavras, a gente começa a olhar com os olhos do coração. E olha quanta coisa que a doutrina nos ensina e a gente está deixando de fazer, comprometendo o nosso progresso espiritual. Mas os exemplos aqui acabam ilustrando, né? Dizemos que tudo está bem, mas o corpo revela o contrário. Perceber além das palavras é desenvolver sensibilidade para escutar com o coração, que é aquilo que eu falei da mãe. Quem aqui é pai, mãe, avô, avó? Às vezes um filho chega, né, desesperado, chorando muito, porque a namorada largou, né, o namorado, porque não passou no vestibular, no concurso, porque foi demitido, sei lá, alguma situação assim. E a gente simplesmente acolhe, não fala nenhuma palavra, dá um abraço bem forte e a gente comunicou muito além das palavras. Velório também, porque não tem muitas palavras às vezes para se dizer num velório. Às vezes você chega, abraça um amigo, uma amiga, um parente que está em sofrimento ali e no máximo, às vezes diz assim, ó, eu estou aqui, tá? E dá um abraço, estou do seu lado. Vai muito além das palavras. Mas você só falou isso? Ah, mas que você queria que eu fizesse uma palestra ali? Não é isso que as pessoas precisam. Então, nós precisamos usar a linguagem do coração. E quando nós mudamos o olhar de julgamento para compreensão, o outro deixa de ser nosso adversário e passa a ser um companheiro de jornada, marido, esposo, filhos, enfim, o colega de trabalho. A gente muda o olhar. Pessoal, eu estou precisando evoluir, você também está precisando. Vamos lá? Vamos junto? Vamos nos auxiliar uns aos outros? É isso que vai nos levar à evolução, ao progresso espiritual, quando a gente começa a mudar essa relação que temos com os outros. Bom, e aí já vamos falar do 4º item, que é escolher uma nova forma de se comunicar. A gente estava levantando problemas e aí a gente vai dizer o seguinte: o espírito não permanece estagnado, todos progredimos. Tem uma frase do Chico, eu não me lembro se eu fiz aqui a palestra do Chico, que ele falava assim, todos progredimos pela desidratação, ou do suor do trabalho, ou das lágrimas do sofrimento. Eu pensei bastante nessa frase, acho que eu prefiro trabalhar. Vamos trabalhar, né? Vamos desidratar pelo suor do trabalho, porque se não for assim, tem uma outra frase muito parecida com essa no meio espírita, que é amplamente conhecida. Ou vai pelo amor, ou vai pela dor.
É mais ou menos isso que a outra frase diz. Portanto, se eu vou ao centro, se eu venho no trabalho voluntário, mas não quero ajudar na casa, tá? Ajude numa ONG, ajude pessoas, trabalhe no bem, ouça as pessoas com o coração. A gente começa a progredir na comunicação e, consequentemente, progredir enquanto espírito imortal que somos. Se a comunicação revela quem somos, então, se eu melhoro a minha comunicação, eu estou melhorando enquanto espírito, né? Estou progredindo. Se eu continuo violento na comunicação, como é que é a minha violência mesmo? É corporal, é falando coisas de forma reativa, é julgando. Quer ver uma violência que a gente pratica muito? Não aqui em Olímpia, mas na Embebedouro ainda. O silêncio. O silêncio é muito violento. Alguém pergunta alguma coisa e o outro não responde. E aí depois, sabe qual que é a justificativa? Eu não falei nada? Pois é. Alguém já passou por essa situação? Provavelmente já nas duas pontas, né? Já tanto teve que ouvir o silêncio de alguém, quanto às vezes ficou em silêncio. Nós falaremos no fim que o silêncio tem suas virtudes. Às vezes, naquele momento, o melhor é não conversar. Mas ainda assim, não preciso ficar em silêncio completo. Ainda assim, eu posso dizer assim: vamos conversar amanhã sobre isso? Pelo menos eu estou dando uma resposta, uma consideração. A pessoa não está se sentindo ignorada. Então, dentro do progresso espiritual, eu posso sim comunicar que vamos postergar aquela conversa mais duradoura e séria, porque ali não é o momento. É diferente do silêncio, não é? Porque no fundo não é sobre o outro mudar, é sobre nós escolhermos responder diferente. Já viram aquelas armadilhas familiares? A pessoa vai visitar um familiar e discute sobre um assunto, sei lá, política. Aí vai na semana seguinte, discute sobre o mesmo assunto. Religião, política, sei lá o que, herança, alguma coisa. E toda semana vai visitar o familiar e tem o mesmo problema. O outro não vai mudar. O outro, o que vai acontecer então para a situação se desmontar? Eu tenho que mudar. Eu tenho que me preparar para não cair mais nessa armadilha. Então não é sobre o outro falar do assunto. Ele pode até falar, mas eu agora já não reajo mais da forma que reagia antes. E aí eu interrompo o ciclo de comunicação violenta que há entre eu e aquela pessoa. Essa música do Almir Sater, do Renato Teixeira, muito conhecida, né? Tem essa frase: ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. É para falar daquela maturidade na comunicação. A gente às vezes se comunicou de forma tão abrupta, impensada, fizemos tantas bobagens, quem sabe mais maduro, quem sabe depois dessas reflexões da noite, eu começo a me comunicar um pouco mais devagar, um pouco mais, de forma mais refletida e não de forma impensada que tantos problemas geraram para a minha história espiritual, nessa e em outras encarnações. Vocês imaginam uma comunicação violenta no trânsito que gera um crime? Um passa no sinal, o outro buzina, e aí o outro persegue, e aí um crime, duas famílias destruídas, compromissos espirituais por várias encarnações, comunicação violenta. A gente não precisava nada disso, mas ainda agimos assim. Aqui nós pegamos o que o Evangelho tem e aquele livro do Rosenberg Marshall, né, Comunicação Não Violenta, CNV aí. Quando nos conectamos com os nossos verdadeiros sentimentos e necessidades, nos reconectamos à nossa natureza compassiva. Passamos a compreender melhor o outro, olhar para o outro como alguém que está aqui para nos ajudar a caminhar. Eu me lembro, na cidade de São Paulo, é proibido jogo de futebol com duas torcidas, né? Se é no campo do Corinthians, é só a torcida do Corinthians, do São Paulo, só do São Paulo, Palmeiras, enfim.
porque as torcidas se matam. E aí um promotor, há sei lá quanto tempo, uma década atrás já, que cuidava do caso, ele tomou essa medida e ela vem sendo mantida. E eu me lembro que ele deu uma entrevista, assim, muito tentando, ele falou que se reuniu muitas vezes com as torcidas e tentou passar comunicação não violenta para eles, mas não deu certo. Ele falou assim, se não tiver o outro time, não tem jogo. O outro não é teu inimigo. O outro é só um adversário esportivo. Você precisa do outro, assim como ele precisa de você. Se não tivesse todos os times, não tinha campeonato. Ele tentava mostrar como que o outro é fundamental para a sua própria existência. Não adiantou muito. Então, se não dá pelo processo educacional, ainda temos leis punitivas. Lei de sociedade, Livro dos Espíritos nos explica isso, não é? E quando a gente olha para Jesus, ele não se comunicava para vencer, em hipótese alguma. Ele se comunicava para transformar o outro. Tem uma frase bem conhecida do Evangelho que, após alguma passagem, alguma cura, Jesus dizia assim: vá e não peques mais, para que nada de pior te aconteça. Mas ele não falava, ó, eu vou ficar te acompanhando, vou ver se você está fazendo. Não, vai, não peques mais, porque senão você vai ter consequências. Ele estava falando de lei de causa e efeito para as pessoas. Vai, não peques mais, é isso, não é? Comunicação não violenta. Você tem plena liberdade de agir. Estou dando uma dica. Se você errar, isso Jesus estava dando a dica, não eu, Edmir, né? E ele fazia isso. Ele não julgava mesmo diante do erro. A frase famosa da cruz, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Claramente ele tinha noção de que as pessoas ali estavam cometendo um erro, mas nem assim ele julgava. A gente julga tudo, né? Lembra lá do começo? E nem diante de um erro desse tamanho, Jesus julgou. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele amava mesmo diante da incompreensão. E antes de responder, fazia aquilo que a gente passou a noite aqui falando. Olhava para o interior do outro, compreendia profundamente o outro, as necessidades do outro, olhava com o olhar do coração, sabia o que o outro precisava. Né? Tem uma outra frase que representa bem isso. O que queres que eu faça? Ele perguntava para a pessoa: o que queres que eu faça? Respeitando aquilo que a pessoa queria, porque às vezes a pessoa não quer, a gente quer ajudar, mas ela não quer. E um dos princípios da comunicação não violenta é não violentar a consciência do outro. Eu quero que ele mude de lado político, mas não quer. Eu quero que ele mude de time de futebol, mas não quer. Que ele mude de religião, mas ele não quer. E aí eu quero impor a minha vontade. Aliás, em ano de eleição, me permitam aqui, eu estou presidente da USE Regional Ribeirão e, portanto, coordeno 232 casas espíritas. E a USE soltou até, a USE estadual, uma mensagem falando sobre isso ontem. Política partidária é tema proibido na tribuna espírita. Os espíritas podem se candidatar, podem votar em quem eles quiserem, mas na tribuna espírita nós não podemos falar de política partidária. E aí o comunicado da USE vai até um pouco além. Né? Nem a casa, nem o órgão de unificação deve se envolver em política partidária. O indivíduo, ok, ele pode. Mas a USE chama atenção para uma coisa. Se você nas redes sociais faz uma comunicação política violenta, depois à noite você vai ao centro aplicar passe, a pessoa que leu. Então fala assim, se você escolheu ser trabalhador espírita, pense bem na forma como você se comunica também fora da casa. Porque isso respinga, ainda que seja um direito seu de cidadão fazer escolhas, mas você também tem o direito de escolher ser trabalhador espírita ou não. Se escolheu, tem que tentar representar o trabalho espírita da melhor maneira possível. A palestra, o passe, a reunião mediúnica, o que quer que seja. Então, eu aproveitei a oportunidade, porque começamos aí
campanhas eleitorais e os ânimos ficam exaltados. Quando o coração fala, a alma do outro escuta, mesmo que não tenha palavras. Lembra? O abraço. E aqui vem as dicas finais para que a gente possa, então, melhorar. Observar sem julgar. Vai ser fácil sair da porta hoje aqui e fazer isso? Não, mas eu sei que é isso que Jesus fazia, portanto eu tenho que tentar caminhar nessa direção. Essa é a primeira dica super importante. E sabe uma coisa legal? Casais, pessoas que convivem aí, um começa a puxar a orelha do outro. Quando o outro faz algum julgamento, eu falo, ó, lembra lá da palestra? É verdade, verdade, né? A gente vai se ombreando ali para ver se um tira o outro, né? E aí, dali um pouco, é o outro que faz esse tipo de comunicação com julgamento e o outro lembra também. Identificar os próprios sentimentos. Por que eu fiquei tão irritado com a fala do outro? Porque se parece com a minha? Porque o outro despertou em mim sentimentos que eu não queria reconhecer? Porque meu orgulho ficou ferido? Tentar identificar isso. Reconhecer as necessidades envolvidas. Às vezes, o outro não tem maturidade. Quem assistiu o filme A Vida Continua, o Edson Celulari faz o papel lá de um mentor, né, no mundo espiritual, e tinha um espírito que culpava ele por todos os problemas que ele tinha. O tempo todo acusava ele. E ele pacientemente tratava desse espírito. Bom, vou dar spoiler, né, do fim lá do filme. Esse espírito, depois de muito sofrer, reconheceu que realmente ele não era o culpado, e sim o próprio espírito era o responsável. Mas ele usou da comunicação não violenta por muito tempo, se fosse do ponto de vista dos encarnados aqui, por décadas, até que esse espírito amadurecesse e conseguisse reconhecer. E por fim, expressar com clareza e respeito. Posso falar? Posso me comunicar? Posso me expressar? Mas de forma clara e sempre respeitosa. Falar com amor não é sinal de fraqueza, mas de consciência. E a última frase é uma dica de ouro aí. Se eu não consigo falar com equilíbrio, eu guardo. Então, por enquanto, eu não estou equilibrado o suficiente para comunicar. Então, deixa eu guardar, me preparar, né? Se não consigo escutar, eu me preparo, mas eu não ajo mais por impulso. Se nós fizermos isso a partir de hoje, seguramente vamos transformar a nossa atual encarnação, consequentemente, nos transformar enquanto espíritos imortais. Espero que essas reflexões tenham servido para vocês, como sempre servem para mim. Agradeço o convite e boa noite, boa semana a todos. Só estou tirando o pendrive aqui. Então, vamos agradecer ao Luir pelas palestras, pelas boas palavras, que sempre incentiva a gente, fazendo muita reflexão. Agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, ao nosso mestre amigo, a Maria, nossa mãe espiritual, pela oportunidade que temos de estarmos aqui mais uma noite, para aprendermos um pouquinho mais da doutrina e sermos cada vez melhores, procurarmos sermos cada dia melhores. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no espaço infinito. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, da prática e da influência de todo o mal. Pois o Senhor é o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. Com esta prece elevada ao alto, vamos nos mentalizando para recebermos tudo que aqui viemos em busca. Agradecer os nossos passes e que tenhamos um bom retorno aos nossos lares. E assim seja.